Atos capítulo 26, abra a sua Bíblia. Atos 26, mantenha sua Bíblia aberta, eu vou ler devagar para que todos possam acompanhar a leitura e depois mantenha que nós vamos pontuar alguns aspectos desta mudança radical. Atos 26, diz assim: a seguir Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nesses termos: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Mormente, porque és versado em todos os costumes e questões que há entre judeus. Por isso, eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorrer desde o princípio, entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio. Se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente, de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas os perseguia. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo, e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões? Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que viste, como daquelas pelas quais apareci ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de receberem eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz do povo e aos gentios. Luz ao povo e aos gentios. Até aqui, mantenha sua Bíblia aberta. Esse texto, amados, ele faz parte de um contexto em que tem a citação aqui de várias pessoas, de várias autoridades. Esta fase é a fase final da vida do apóstolo Paulo, já é a sua última etapa de vida.
Paulo já tinha passado ali pelas suas viagens missionárias e agora ele está prestes à sua última viagem. Para onde? Para Roma. No capítulo de número 20, o próprio Jesus aparece para Paulo no momento de angústia, no momento de medo. Paulo estava ali bastante temeroso e o próprio Jesus aparece para ele durante aquela noite e diz: Paulo, coragem, porque assim como você pregou aqui em Jerusalém, você vai pregar em Roma. A partir deste momento, amados, se apresenta para Paulo uma grande perseguição. Essa perseguição ela se torna mais ferrenha. Muitas acusações são levantadas contra Paulo. E Paulo, então, agora ele precisa se defender. E ele é lançado para lá e para cá. Ele é levado para um, ele é levado para outro, ele é levado para outro. E a gente pode citar aqui que ele vai diante de Festo, ele vai diante de Félix, ele vai diante de Agripa. Então ele é lançado para lá e para cá porque cada um quer arrumar um jeito ou empurrando o problema para frente em relação ao que estava ali para acontecer. A grande verdade, amados, é que quando nós nos voltamos para Deus, quando nós colocamos a nossa vida totalmente nas mãos de Deus, nós descansamos de que Deus é o nosso Deus soberano, que controla todas as coisas, que não perde nada de vista e que Ele tem um propósito e que o seu propósito vai se cumprir. Cabe a nós, amados, descansar em Deus. Cabe a nós saber que Deus, Ele não perdeu as rédeas da história e que vai cumprir o seu propósito, seja ele de que forma for. E muitas vezes Deus vai usar até pessoas ímpias para cumprir o propósito dele. Como eu disse, o próprio Jesus disse para Paulo: assim como você pregou aqui, você vai pregar em Roma. A questão é como Paulo vai chegar a Roma. Como que Paulo vai pregar em Roma? Deus, na sua soberania, na sua grandiosidade, na sua grande sabedoria, Deus escolheu que a forma que Paulo fosse chegar lá é através da prisão. Nesse íntere, entre o capítulo 20 e o capítulo 25, Paulo é muitas vezes fustigado, maltratado. Paulo chega a ser alvo de chicotes, de espancamentos, de prisão. Paulo é alvo de armadilhas, pessoas se levantaram contra Paulo. E agora, amados, nesse texto especificamente, do capítulo de número 26, Paulo está discursando diante de Agripa. Agripa era um dos descendentes do Herodes. Agripa é alguém que conhecia aquele contexto. Agripa é alguém que é um rei, mas é um rei de fachada. Porque, na verdade, quem manda na região é Festo. Festo é o representante de Roma ali. Festo é o representante do império. O rei é apenas uma figura, como a gente vê em muitos lugares nesse mundo. Tem aqueles que mandam e tem aqueles que são as figuras, meramente ilustrativas. Parece um pouco com o nosso país, com alguns países ao redor do mundo. Tem aqueles que mandam e tem aqueles que são as figuras. Como em algumas famílias acontece também, tem aqueles que são as figuras, tem aqueles que mandam. Nas empresas, tem aqueles que aparecem, mas tem aqueles que mandam por trás. Aqui não é diferente. Existia ali pessoas que mandavam, e Festo era o representante. Festo tenta manipular muitas coisas. Mas ele não satisfeito, ele fala assim: vamos chamar o rei aqui para ver o que acontece. E diante de Agripa, Paulo resolve falar. E Paulo então vai fazer aqui uma defesa. Mas uma defesa não de Jesus, porque ele não precisava fazer defesa de Jesus. Mas ele faz a sua defesa do que Deus realizou na vida dele. E de como ele deveria se portar. Por quê? Paulo tinha apelado para César. Paulo poderia se submeter àquele interrogatório, mesmo que fosse injusto. Paulo poderia deixar a coisa rolar, mas Paulo diz: eu sou cidadão romano, eu quero ir a César. Isso era propósito de Deus, dele ir a César.
E nesse contexto, então, Paulo começa a fazer o seu discurso. A gente leu aqui, e nós vamos ver que do versículo 1 até o versículo de número 12, ele faz uma introdução, mostrando quem ele era anteriormente. Aqui Paulo vai descrever: olha, ô Agripa, você conhece a nossa região. Agripa, você conhece o nosso contexto do povo judaico. Você conhece dos conceitos que todo judeu defende. Ô Agripa, Festo não conhece, porque Festo é romano. Festo está aqui como um representante do império, ele não conhece muitas coisas do nosso contexto. Mas você, Agripa, conhece. Você sabe que eu sou fariseu, que eu era dos mais radicais para defender as leis de Deus. Eu era alguém que valorizava o nosso povo. Eu, inclusive, por muitas vezes, eu me atentei contra pessoas que eram santos homens de Deus. Paulo mesmo já começa a descrever como era a sua vida no começo, como ele defendia as leis judaicas, mesmo que isso fosse contra a vida de pessoas santas, pessoas, homens e mulheres de Deus. Ele chega a dizer que quando precisava de voto, dentro do Sinédrio ele votava pela morte daquelas pessoas. Quando era necessário, ele tinha cartas para ir lá e prender aquelas pessoas, e encerrá-las na prisão, com muitas autorizações. Paulo era esse grande representante do grupo dos fariseus, ali dentro desse grupo dos judeus. Quero abrir um parênteses, irmãos. Quando a gente fala de fariseu, não necessariamente todo judeu é fariseu, porque existiam vários grupos religiosos, como existem muitos grupos religiosos hoje, não tem? Olha o tanto de igreja diferente que existe no nosso país. Você sabe quantas denominações existem no Brasil? Ninguém sabe. Porque a cada dia que passa, abre uma nova igreja diferente, com nome diferente, com estrutura diferente, com a forma diferente. Quem é ímpio deve ficar doido, ele fala assim: nossa, mas esses evangélicos... Eu já me imaginei não crente, como nunca fosse crente, eu ia ficar doido. Eu falei assim: mas tem uns crentes ali que ele fala que é irmão, mas o outro irmão faz isso, o outro irmão faz aquilo, o outro irmão deixa de fazer isso. É um pouco diferente do movimento, por exemplo, islâmico. O movimento islâmico é um pouco mais homogêneo. E ali, dentro dos fariseus, já existiam vários grupos, com vários interesses. E um dos problemas dentro do grupo dos judeus, é que tinha um grupo que defendia a ressurreição, e outro que não defendia a ressurreição. Tinha um grupo que era um pouquinho mais flexível, um outro era mais radical. E Paulo então vai fazer essa descrição, mas quando chega no versículo de número 13, fala desta mudança radical. Acompanhe comigo, versículo 13: ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo, e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? A que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta e firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que me viste, como daquelas pelas quais te apareci ainda, livrando do povo e dos gentios para os quais eu te enviei. Amados, Paulo aqui mostra o que aconteceu na sua vida, esta mudança radical. O que é uma mudança radical? É uma mudança profunda. É uma mudança completa, é uma mudança sem volta, é uma mudança sem avaliar muitas vezes consequências meramente terrenas, porque se Paulo fosse analisar consequências terrenas, ele poderia muito bem pensar:
Se eu for para essa lei dos crentes, eu vou perder cargo, eu vou perder posição, eu vou perder recursos, eu vou perder poder. Mas não foi isso. Uma mudança radical, irmãos, envolve abrir mão de conceitos e valores meramente terrenos e temporários para aquilo que tem valor eterno, para aquilo que é maior do que nós, para algo que tem a ver com toda a eternidade. A pergunta é: eu já vivo esta mudança radical? Eu tenho vivido esta mudança radical? Eu tenho sido diferente do que eu era antes de encontrar a Cristo, de ser encontrado pela graça salvadora de Jesus? Realmente eu mudei? Realmente eu sou diferente? O próprio Paulo vai dizer em uma das suas epístolas: não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E a partir dali Paulo vai discorrer que aquelas coisas do velho homem ele deixou, o que era da velha natureza, o que dizia a respeito apenas coisas da carne, para viver algo novo, algo do Espírito. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, tudo se fez novo. Esse Paulo vai mostrar que o principal agora não é agradar a si, mas é agradar a Deus, e ele entende esse propósito, e diante desta autoridade, que era uma representação ali, dentro daquela comunidade de Cesareia e de Jerusalém, esse rei Agripa, diante deste homem, Paulo então vai descrever a mudança que aconteceu na sua vida, e ele então diz que mais importava fazer a vontade de Deus. Uma mudança radical envolve obedecer a Deus. Acompanhe comigo, vamos ler juntos versículos 18 e 19. 18 e 19. Para lhes abrires da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Paulo, irmãos, vai descrever que esta mudança radical envolve esta obediência a Deus. E ele entende que agora as escamas dos seus olhos caem. A escama dos olhos cair é uma representação de uma nova visão, de uma visão diferente. Antes ele tinha uma visão a respeito de Deus, antes ele tinha uma visão a respeito do mundo, antes ele tinha uma visão a respeito das pessoas que o cercavam. Mas ao ficar cego, e agora, depois daquela oração, as escamas caírem, os seus olhos se abrem, mas se abrem de uma forma diferente. Agora importa a obedecer a Deus. No versículo 19, não fui desobediente à visão celestial. E agora ele tem uma tarefa. Qual é a tarefa? O versículo 18 vai dizer: abrir os olhos, converter pessoas das trevas para a luz, a fim de que estas pessoas recebam a remissão, o perdão dos seus pecados, uma transformação para uma nova vida e uma vida santificada. Quantas pessoas estão vivendo uma vida longe de Deus, longe do propósito de Deus? Estão afundadas, escravizadas pelo pecado, não conseguem sair dessa situação. E Paulo entende agora que ele é chamado para cumprir esta tarefa, e ele diz: rei, tudo o que eu fiz, a partir daquele dia, desse encontro com Jesus, a partir daquele dia que ao meio-dia eu caí no chão, e já estava cego ali no chão, e a partir do momento em que eu tive os meus olhos abertos, agora eu tenho uma nova visão. Irmãos, não é uma nova visão aqui dos olhos, é uma nova visão do coração. É uma nova visão a respeito de quem é Deus,
a respeito de quem são as pessoas, a respeito do mundo, a respeito de valores, não do aqui e agora, mas de valores eternos. E assim, Paulo entende que não só ele deveria obedecer, mas o que envolvia essa obediência. Vamos ler versículo 20 e 21, o que envolvia esta obediência. Leiamos: mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Dá início aqui, irmãos, a tarefa da proclamação do Evangelho. Paulo entende que agora ele precisa se envolver na missão que Deus tinha para ele. E ele então declara de forma aqui categórica, dizendo: ao acontecer isso comigo, não tinha outra coisa a não ser obedecer a Deus. E ao obedecer a Deus, eu saí em Jerusalém, na Judéia, nos outros lugares, aos judeus e aos gentios, eu saí anunciando a palavra do Senhor, chamando as pessoas ao arrependimento, a se converterem ao Senhor, a buscarem viver uma nova vida. Irmão e irmã, ao passarmos por esse processo de uma mudança radical, nós precisamos obedecer ao Senhor. E nesse processo da obediência ao Senhor, nós precisamos falar de Jesus para as outras pessoas. Onde nós estivermos. A tarefa de proclamar do Evangelho é para todos, em todo lugar e em todo o tempo. Não é só para os missionários que estão em alguns lugares e em projetos específicos. Se Deus está chamando você para um projeto específico, não seja desobediente, vá, é melhor. É melhor que você vá, é melhor que você obedeça. E que você vá a este lugar que Deus está te mandando. Mas todo crente precisa pregar o Evangelho, precisa falar da transformação que Jesus fez na sua vida. Paulo mostra isso. Deus manifesta-se a ele, ele sai dali e ele já inicia. Aí você fala assim: ah, pastor Antônio, mas ele fez várias viagens missionárias. Sim, mas as viagens foi depois. Existe um processo que ele já inicia ali em Jerusalém. Já existe um processo que ele começa em Damasco. Na própria cidade de Damasco ele já é rejeitado. Por quê? Porque a notícia é: Paulo veio para cá para nos prender, veio para cá com cartas para matar. Mas Paulo está ali obedecendo a Deus. Os apóstolos entenderam isso, amados, de uma forma clara. O próprio Pedro e João, quando são aprisionados, só porque abençoou a vida de uma pessoa, eles são chicoteados, eles são maltratados. No início do livro de Atos dos Apóstolos, há essa narrativa. E ao serem soltos, a palavra do Sinédrio para aqueles homens é: parem de falar, nós vamos soltar, mas parem de falar. E esses homens, cheios do poder de Deus, dizem: mais importa agradar a Deus do que aos homens. Irmãos, é triste nós vermos no nosso contexto atual pessoas que negam o Evangelho por coisas tão pequenas e tão banais. Pessoas que negociam os princípios e valores do reino em detrimento de valores e princípios do mundo do aqui e agora. Buscando viver uma vida que agradem a si mesmos, sem medir consequências das suas atitudes. Ontem, por volta de 11 horas da noite, mais ou menos, 11 e pouquinho,
Eu e Délia, a gente estava voltando lá da Feira das Nações em Vila Velha. Estávamos lá com o stand do Perspectiva e com o stand da Pluriciganos. E ao chegar ali próximo do estádio, a gente viu aquela onda de pessoas que estavam até atrapalhando o trânsito. Muitas pessoas saindo de um show, 11 horas da noite. Algumas bêbadas, algumas com roupas muito indecentes, atravessando no meio dos carros, no meio das motos. E eu fiquei pensando, naquele momento ali, naquele trânsito, meio agarrado no trânsito, pensando quantas pessoas estão servindo ao demônio, sem saber que estão servindo ao demônio, servindo a Satanás. Porque Jesus, irmãos, sempre foi radical. Jesus disse que Satanás veio para quê? Matar, roubar, destruir. Roubar, matar e destruir. 3 coisas horríveis. Matar é coisa boa? Não. Destruir é coisa boa? Não. Roubar é coisa boa. Quantas pessoas estão com as suas vidas roubadas e destruídas porque estão mais alimentando a Satanás com as suas vontades, com os seus prazeres, com as suas palavras? Meu irmão, nós estamos vivendo um tempo crucial da história da raça humana. Quando nós olhamos os dados ao redor do mundo e olhando para o que Deus já fez, para o que Deus está fazendo, eu não vou dizer aqui, afirmar que Jesus vai voltar neste ano, no ano que vem ou nessa década ainda, porque Deus é soberano. Mas o fato é que há muito mais conversões ao cristianismo, a Jesus no nosso tempo, de vários grupos de povos ao redor do mundo, do que em toda a história humana. É verdade que se nós olharmos somente para o nosso contexto no Brasil, nós vivemos uma igreja fraca, biblicamente, uma igreja fraca na obra missionária, uma igreja que está capengando em muitas coisas, se apegando a mais em coisas do aqui e agora, do que se apegando realmente em Jesus, e naquilo que Jesus ordenou que a gente faça. Mas ao redor do mundo, Deus está fazendo grandes coisas. Se você não sabe, a igreja que mais está crescendo no mundo é a igreja do Irã, proporcionalmente. E o que é o Irã? Um país devastado pela guerra, um país onde os últimos governos não conseguiram sobreviver, um país que não tem condições muito boas de moradia, mas é onde está acontecendo o maior número de movimentos de pessoas indo a Jesus. Louvado seja o Senhor. Na Nigéria, na República Democrática do Congo, onde 100 pessoas na semana passada, uns 10 dias atrás, foram mortas, 100 pessoas que estavam num velório, por grupos ligados ao Estado Islâmico. Deus está em missão, Deus está agindo. A pergunta é: você vai ficar de braço cruzado? A pergunta é: eu e você vamos ficar satisfazendo a nossa vontade carnal, meramente humana? Ou será que nós realmente vamos viver uma mudança radical em nossas vidas, onde mais importa Deus do que homens, onde importa mais valores eternos do que valores temporais, onde mais importa amar a Deus e amar as pessoas do que amar a nós mesmos? Paulo entendeu isso, irmãos, e na sua declaração diante daquelas autoridades, ele não está preocupado nas consequências da sua palavra, porque a preocupação maior de Paulo é amar a Deus, é adorar a Deus com a sua vida, com a sua maneira de ser. E Paulo,
Então agora ele vai falar do conteúdo desta mensagem, versículos 22 e 23, acompanhe comigo. Mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Paulo, irmãos, não inventa. Paulo fala às Escrituras. Olha, o que eu estou dizendo aqui para vocês é aquilo que os profetas já disseram. É aquilo que Moisés já disse. E Agripa sabia muito bem o que Paulo estava dizendo. Agripa entende o que estava sendo falado. Porque Paulo não inventa. Paulo está dizendo que os profetas já falavam sobre Jesus, que os profetas já tinham dito que viria o Messias, que ele iria morrer e que ele iria ressuscitar. Moisés já tinha falado sobre isso. Toda a escritura do Antigo Testamento e todo judeu desde pequenininho era ensinado nisso, sabia a respeito desta realidade. Para nossa reflexão aqui, meus queridos, quantos de nós já conhecemos as Escrituras? Mas será que ela já veio daqui para aqui? Será que ela já saiu da nossa cabeça e já veio para o coração? No sentido de que isso possa produzir algo de valor? Porque o nosso coração, amados, é aquilo que vai determinar muitas coisas na nossa vida. Em que o seu coração está posto? Onde está o teu coração? O que você tem colocado valor na sua vida? Paulo, irmãos, ele fala desta realidade. Que os profetas já tinham dito, que Moisés já tinha dito, de que Jesus viria, morreria, iria ressuscitar para nos perdoar dos pecados. Olha, esta é a maravilha do Evangelho. E eu e você precisamos anunciar. E Paulo não perde a oportunidade diante daquelas pessoas que ali estavam, porque não era só Festo e Agripa, existia um conselho, existiam outras autoridades que estavam ali. E Paulo aproveita esta oportunidade para pregar o Evangelho. Quantos de nós talvez possamos vir a passar por situações onde a nossa fé vai ser testada? E aí? Brenda disse lá em casa que prefere que ele já mate ela. Brenda falou que acha que vai ser difícil se ficar cortando um pedaço do dedo, da unha, enfiando a agulha debaixo da unha, torturando. Brenda falou, é melhor já dar um tiro ou fazer algo para morrer logo. Você acha que isso está distante? Não sei. A questão é, eu e você precisamos estar preparados. Mas o grande problema do nosso contexto é que Satanás, irmãos, ele é sutil. Ele vem de conta-gotas, manipulando corações e mentes. E nós caímos muitas vezes nas ciladas de Satanás, dando mais valor àquilo que é daqui. Mas Paulo nos mostra qual deve ser a nossa atitude. Eu vou correr um pouquinho aqui, mas eu gostaria que você acompanhasse na sua Bíblia, a partir do versículo 24. Dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo, ou seja, aquele representante do governo romano, ok? O interrompeu em alta voz: está louco, Paulo? As muitas letras estão te fazendo delirar. Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras da verdade e do bom senso,
porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Irmãos, é assim mesmo. Quando a gente começa a fazer aquilo que é o propósito de Deus, vai ter pessoas para tentar atrapalhar. E a primeira coisa é que quando Paulo começa a falar a verdade, este homem que nunca quis saber da verdade, mas tinha interesses meramente políticos, a primeira coisa que ele faz é interromper Paulo, é atrapalhar Paulo de falar, é tentar fazer Paulo se atrapalhar, e ainda o chama de louco. Paulo, você está louco, o seu muito conhecimento fez você ficar doido. Mas o evangelho é assim mesmo, irmãos. Para muitos o evangelho é loucura, e é loucura mesmo, porque muitas pessoas, quando você vai falar de Jesus e do evangelho, elas perguntam: o que eu vou ganhar com isso? Meu irmão, evangelho não é ganhar, é perder. O próprio Jesus diz: quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á, ganhá-la-á. Mas aquele que ganhar por causa deste mundo, perdê-la. E aí? Você está disposto a perder, abrir mão da sua vontade pessoal em prol de Jesus? Viver radicalmente uma mudança de vida, para a glória de Deus, e para ser bênção na vida das pessoas, e não tropeço? Porque infelizmente muitas pessoas são pedra de tropeço para o evangelho. Não basta dizer que é de Jesus, é preciso ter atitudes que demonstram que somos de Jesus. Paulo, então, dentro da sua sabedoria, de todo conhecimento que Deus lhe deu, ele diz: ô Festo, fica quietinho aí. Agripa, você entende do que eu estou falando? Não entende, Agripa? Eu estou falando é isso, isso, isso. Você sabe do que eu estou falando, porque você já ouviu muito sobre isso dentro da religião. Você conhece todo o contexto de Jerusalém, de Cesareia, da sinagoga, de todos os ensinos, de tudo que a lei dos homens te ensinaram no passado, de tudo que os profetas disseram, que Moisés disse. E qual é a resposta de Agripa? Você quase me fez virar crente. Sabe aquela pessoa que, para ganhar a sua confiança, para ganhar um tapinha seu, para ganhar o seu voto, ele quase é um crente, sabe? Não tem? É isso aqui. Agripa, ele não quer se posicionar. Agripa não quer dizer: não, realmente eu creio em Jesus, realmente eu estou entregando minha vida para Jesus, realmente eu reconheço que Jesus morreu pelos meus pecados. Mas Agripa não, ele faz um mais ou menos. Olha, você é bom de argumento, você está certo no seu argumento, quase que você fez eu virar um cristão. Quase crente é totalmente perdido. Amigo da igreja não necessariamente é amigo de Jesus. Participar de um culto como este ou qualquer outro culto não significa muita coisa. A própria palavra de Deus nos diz que os demônios, o que eles fazem? Eles creem. Ou seja, eles sabem que existe um Deus. Eles conhecem as Escrituras. Mas a diferença do verdadeiro cristão
é que o verdadeiro cristão se relaciona com Jesus. O verdadeiro cristão obedece a Jesus. O verdadeiro cristão cumpre a missão de proclamar Jesus. Versículo 29, Paulo respondeu: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais como eu sou, exceto estas cadeias. A essa altura levantou-se o rei e também o governador e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles, e havendo-se retirado, falavam uns com os outros, dizendo: este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse: este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Diante de tudo ali, irmãos, Paulo não se deixa levar pela circunstância. Paulo fala a verdade que precisava ser falada. Paulo não negocia o evangelho. E como Paulo tinha pedido para ir para César, para comparecer diante de César e ser julgado diante do tribunal romano, esses homens agora não têm o que fazer. Porque se eles condenam Paulo ali, eles estão indo contra a lei. Porque a lei da época dizia que se um romano exigisse ser julgado no tribunal de Roma, ele deveria ser levado de onde ele estivesse, dentro da província de Roma, até lá, para ser julgado lá, em Roma. Não era por um governador local, não era por um juiz local, não era por um rei local, mas lá. E assim Paulo foi. Esses homens entenderam que não tinha mais o que fazer. E Paulo então embarca nesta viagem. Tarefinha de casa, meu irmão. Leia os capítulos 27 e 28. O que aconteceu? Naufrágio. Picada de cobra. Cai numa ilha. Vai daqui e vai dali. Tem que ficar navegando, cortando as ilhas, meio contra o vento. E Paulo chegou a Roma? Chegou. Porque esse era o propósito de Deus, que Paulo pregasse o evangelho ali. Meus irmãos, Deus é o Deus da missão. Deus deu uma tarefa para nós como igreja. A missão, presta atenção no que eu vou falar. A missão, ela não precisa da igreja. A missão vai acontecer independente se a igreja aqui, se você vai se envolver ou não. Ela vai acontecer. Sabe por quê? Porque Deus é o Deus da missão. Deus não fica lá, coitadinho de mim, não vai conseguir cumprir a missão, o evangelho não vai chegar a tal povo, a tal etnia, o evangelho não vai chegar porque os irmãos de Nova Brasília não estão se envolvendo. Deus não está lá, coitadinho, chorando, me engano. Deus não está lamentando. Não, irmão. Deus está celebrando com aqueles que estão indo, com aqueles que estão se envolvendo, com aqueles que estão realmente engajados em ver o nome do Senhor Jesus sendo anunciado. Agora, a igreja não. A igreja precisa da missão. Porque essa é a razão de ser igreja. A ordem de Jesus é muito clara para a igreja. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho. Esta é a ordem para mim e para você. Em nenhum lugar das Escrituras, tem ordem de Jesus falando que é para construir igreja, templo. Tem? Se encontrar, você fala comigo. Que é para construir grandes templos, impérios. Não tem. Jesus não falou sobre isso. Jesus falou sobre pregar o evangelho.
A plantação da igreja passa por pregar o evangelho e chamar pessoas a arrependimento. Construir templo é um adereço. Sabe por quê? Porque a gente pode ser igreja sem templo. Sim ou não? Pode. Eu conheço igreja que é debaixo da árvore. Eu conheço igreja que reúne em auditório de hotel. Tem uma igreja de cigano em Santa Catarina que reúne no auditório do hotel. Tem igrejas em vários contextos no Brasil e fora do Brasil que reúnem debaixo de árvore. Não tem uma estrutura como essa nossa confortável. Portanto, ser igreja não tem a ver com prédios, com construções. Tem a ver com ajuntamento de crentes que tiveram seus corações transformados pelo poder do evangelho. Nós precisamos nos envolver para que o evangelho chegue. Não estou dizendo que a gente não deve ter isso aqui, tá, irmãos? Entendam. Nós temos, precisamos manter, precisamos cuidar, ter um bom andamento disso aqui, mas isso não é a prioridade. A prioridade é pregar o evangelho, é anunciar Jesus, é falar do reino. Se você não sabe, nós estamos chegando no mês de outubro. Tem mais pessoas que se dizem cristãs, investindo em festas de Halloween, festas à fantasia, festa de não sei o quê, do que com a obra missionária. Pessoas que se dizem crentes. A palavra de Deus, meus irmãos, é muito clara para nós. Se a nossa esperança, ou seja, a esperança tem a ver com toda a expectativa, com todos os sonhos, com todos os planos, com tudo aquilo que a gente projeta, se a nossa esperança está reduzida a este mundo, nós somos o quê? Os mais miseráveis deste mundo. Então preste atenção, onde você tem colocado a sua esperança? Paulo teve uma mudança radical. De perseguidor da igreja, passou a ser perseguido. De alguém que tinha conluio com autoridades religiosas e do poder, passou a ser alguém que agora passou a ser perseguido por estas pessoas. Por causa de quê? Por causa de Jesus. A quem você vai servir? A sua vontade, a vontade deste mundo, ou você está disposto a servir a Jesus? Que o Senhor possa produzir em nós uma mudança radical. Que o Espírito Santo nos incomode a deixar de lado aquilo que não agrada a Deus. Que o Espírito Santo possa mover em nós uma vida verdadeiramente com propósito. O propósito de que Jesus seja glorificado, de que pessoas sejam transformadas pelo poder do Evangelho. Curva a sua cabeça.